Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo de número 1, verso 1. Neemias, nós vamos dar início hoje a uma série de mensagens em Neemias, então você vai conviver bastante com este livro nos próximos dias. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislau, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os seus pecados, os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, esta que é viva, poderosa e eficaz, mais cortante e penetrante do que uma espada de dois gumes. Pedimos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente. Pai, abra os nossos ouvidos para que atentos ouçamos a palavra do Senhor e que possamos não ser somente ouvintes, mas também praticantes. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, semana passada nós encerramos uma série sobre os atributos de Deus. Falamos sobre atributos comunicáveis e os incomunicáveis e ficamos 3 domingos no Salmo 139, falando sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração com muita graça, e nós daremos início hoje a uma série de estudos no livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Esse trecho, especialmente de Neemias, do 1 ao 6, todos, praticamente os estudiosos são unânimes em reconhecer como as palavras do próprio Neemias. Do 7 em diante ao 13, eles têm uma dúvida se realmente foi Neemias ou se
alguém escreveu ou complementou com outras histórias. Mas do 1 ao 6 é exatamente Neemias, são as memórias de Neemias acerca dos dias que ele viveu e aquilo que ele pôde fazer para o Senhor. O nome dessa série será Reconstruir. Tá? Neemias, ele vai fazer uma obra de reconstrução e nós vamos falar nestas 6 semanas sobre o que é necessário para reconstruir. E o primeiro tema é que reconstruir exige disposição. Reconstruir, fazer uma obra, fazer um empreendimento exige de nós disposição para tal feito. Mas para que nós possamos começar nos situando quem foi Neemias, por que ele é tão especial e por que nós estudaremos sobre ele, Neemias relata suas memórias de quando se dirigiu à antiga capital judaica, de Jerusalém, a partir da capital persa de Suzã em 445 a.C. Então, quando Neemias sai para a reconstrução dos muros, foi há 445 anos antes de Cristo. Ela foi destruída 141 anos antes, ou seja, em 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Judá e levou a maioria de seus habitantes cativos, e dentre eles nós conhecemos lá quando lemos Daniel, e cronologicamente Daniel vem antes de Neemias. Então o relato de Daniel, quando Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou eles cativos, foi antes de Neemias. Só que na Bíblia Neemias vem numa ordem diferente, Daniel vem depois, mas na cronologia, ou seja, no tempo, Daniel, aquelas histórias de Daniel acontecem antes deste período que Neemias vai retratar. Então, Neemias recebe de Deus uma tarefa que parecia impossível porque ela já tinha sido tentada por aqueles que ficaram. Nabucodonosor, ele entra em Judá, leva a maioria dos habitantes, a maioria dos judeus, dos habitantes dali, leva eles cativos para a Babilônia e destrói a cidade, incendeia, destrói, e Judá, a antiga capital de Jerusalém, fica completamente destruída. Só que restou alguns habitantes lá. Neemias, na época em que foi chamado, ele trabalhava para Artaxerxes. Eu fiquei treinando esse nome a semana inteira, porque eu falei, rapaz, não é fácil não, mas Artaxerxes era, na época, a quem Neemias servia. E o Senhor chama Neemias para a tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a tarefa de Neemias era reconstruir o muro de Jerusalém. Alguns já tinham tentado e não tinham conseguido, mas com a graça de Deus, Neemias e os seus cooperadores conseguem reconstruir os muros em 52 dias. Então, em menos de 2 meses, ele consegue movimentar toda a cidade. O testemunho de Neemias revela que a tarefa foi realizada por Deus. O mais impressionante, de tudo isso é que uma tarefa que muitos já tinham tentado e não tinham conseguido, Neemias chega lá, movimenta as pessoas, chama as pessoas à responsabilidade, conta sobre o que ele queria fazer, e ele arruma parceiros, cooperadores, e aquelas pessoas se juntam para trabalhar na reconstrução do muro. E uma tarefa que já tinha sido começada e impedida de terminar durante muito tempo, consegue ser completada em 52 dias. Mas esse feito só foi possível porque Neemias, ele reconhece que Deus era com ele. E quando ele pede permissão a Artaxerxes para ir a Jerusalém reconstruir os muros, ele diz o seguinte: e o rei mas deu porque a boa mão, ou seja, o rei porém deu porque a boa mão de Deus era comigo.
Artaxerxes só permitiu que ele fosse porque a mão de Deus era com Neemias. Quando ele foi criticado por Sanbalate e Tobias, dois grandes inimigos do seu projeto, nós vamos ver um pouco mais à frente sobre os opositores desse projeto, Neemias disse o seguinte: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E quando ele conclui tudo que eles fizeram em menos de 2 meses, ele diz lá no capítulo 6, no verso 16: por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então o grande diferencial, querido, de Neemias era que Neemias era um homem de Deus, era que Neemias era alguém que dedicava a sua vida ao Senhor. E ele reconhece que aquela obra só seria possível porque Deus era com eles. Então a primeira coisa que Neemias faz é reconhecer que só é possível construir ou reconstruir algo a partir de uma vida com Deus. E quem era Neemias? Neemias era judeu, nascido após o exílio de Jerusalém, que foi tomada pelos babilônios, como eu falei no início, e ele servia como copeiro a Artaxerxes. Quando a gente fala em copeiro, talvez para alguns, fala assim: mas Marcelo, copeiro não é uma função lá, essas coisas. Então quando a gente lê que alguns deles eram copeiros do rei, a gente pensa que era uma função qualquer, mas para você entender a importância do copeiro, copeiro era a pessoa mais próxima ao rei e a pessoa de extrema confiança. Por quê? Naquela época os inimigos tinham uma estratégia de envenenar os reis durante a sua alimentação. Então foi instituída a função de copeiro para provar o vinho e a comida do rei antes de servi-lo, porque se ela tivesse envenenada, ele morria primeiro. Então a função de copeiro é como se fosse o primeiro-ministro, é como se fosse o chefe do gabinete falando dos nossos dias. Era aquele que tinha acesso direto ao rei e que tinha total confiança dele. Então Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. O que me chamou a atenção, eu já tinha lido Neemias algumas vezes, já tinha passado alguns dias lendo Neemias, meditando em Neemias, mas dessa vez algo em especial me chamou a atenção, é a forma como Neemias é chamado. A forma como Neemias é chamado desperta a nossa atenção. Por quê, queridos? Abra comigo em Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 3. Nós vamos ver o chamado de Abraão, que coisa extraordinária. Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que chamado extraordinário. O próprio Deus está falando com Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua tenda e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando nós lemos, não precisa abrir, mas quando nós lemos o relato do chamado de Moisés, diz assim: e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma duna, de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés sempre ouviu falar no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, através de sua mãe. Porém dessa vez foi diferente. Deus falou com ele de forma audível. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça ardente e disse: Moisés, Moisés. Quando nós lemos o relato do chamado de Davi, então mandou-o em busca dele e o trouxe,
e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Você deve estar se perguntando: pastor, mas o que tem a ver esses três homens com Neemias? É que os três, Abraão, Moisés e Davi, tiveram chamados extraordinários. Abraão ouviu o próprio Deus falar com ele. Moisés tem uma experiência teofânica. Deus se manifesta no meio da sarça ardente, uma sarça que queimava, mas não era consumida, e ele ouve Deus falar com ele. Deus fala com Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi, rei de Israel. E quando eu li isso, quando eu li o chamado de Neemias, é muito simples. E é isso que nós vamos descobrir. Neemias era gente como a gente. Neemias não tem nada de especial. Neemias não tem um chamado extraordinário. O chamado de Neemias é ordinário. O chamado de Neemias é comum. O chamado de Neemias é simples. Olha como que ocorre. O irmão dele está vindo de lá, de Jerusalém, e quando ele chega, Neemias pergunta: Anani, como está Jerusalém e aqueles que lá ficaram? Então Anani conta para ele, o irmão dele relata para ele: eles estão passando por miséria, eles estão sofrendo, lá está terrível, e até hoje os muros não foram reconstruídos, a cidade está exposta. E diz que Neemias pranteou, Neemias jejuou e começou a orar ao Senhor, porque ele teve compaixão da sua cidade, e então ele se dispõe a fazer algo. E este é o chamado de Neemias. Você não vai ver, nos 13 capítulos de Neemias não tem "e disse Deus". Se você ler os 13 capítulos do livro de Neemias, lá não tem a expressão "e disse Deus", porque Deus não falou com Neemias diretamente. Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias clamou, mas Deus não fala com ele diretamente. Então isso mostra que Deus é o Deus do extraordinário, mas também é o Deus do ordinário, também é o Deus do comum, e Deus usa pessoas comuns para realizar tarefas extraordinárias. Este é o Deus que tudo pode. Então ele pega pessoas simples como eu e você e nos põe a realizar coisas extraordinárias. Só que às vezes nós ficamos durante muito tempo esperando aquele grande chamado. Pastor, mas Deus ainda não me chamou, eu ainda não vi a sarça arder, ainda não ouvi Deus falar que é meu amigo, ainda não ouvi o Senhor gritar e bradar ao meu coração. Eu estou esperando, pastor, esse dia que Deus vai falar comigo: ei, eu te chamei, te separei para as nações, vai. E então a gente não tem feito nada, ou feito muito pouco, por estar esperando por um chamado extraordinário. Mas Neemias vai nos mostrar que existe uma forma simples de servir ao Senhor, e essa forma é dispondo do seu tempo, dispondo do seu coração, dispondo das suas energias, dispondo dos seus recursos ou dos nossos recursos, dispondo. É o primeiro passo de Neemias. E então o que faz de Neemias um grande líder? Vince Lombardi era um líder. Ele foi treinador do grande time de futebol americano Green Bay Packers, vencedor de vários campeonatos nacionais como treinador. Ele sabia que os líderes são formados e disse o seguinte: os líderes são formados, eles não nascem prontos, são formados exatamente como qualquer outra coisa já feita neste país, mediante grandes esforços. Esse é o preço que todos temos que pagar para alcançar este ou qualquer outro objetivo. Então Neemias, um homem comum, se torna um líder extraordinário. Essa semana eu participei de uma conferência e uma das palestras, um pregador americano, focou a sua palestra sobre o estilo de liderança de Winston
Churchill. E conta como na Segunda Guerra, tudo destruído, diz que ele saía, ele era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, diz que ele saía às ruas, um homem importantíssimo, mas saía às ruas apenas para cumprimentar as pessoas e para incentivá-las a continuar lutando. E é interessante como Neemias faz isso muito bem. E na terceira mensagem dessa série, nós vamos ver como a obra de reconstrução exige cooperadores. E isso Neemias descobre logo no início. Ele, quando vê a tarefa, ele reconhece que não podia fazer sozinho. Então o que torna Neemias um grande líder é a sua disposição para executar aquilo que o Senhor havia proposto. Então a primeira aplicação ao nosso coração nesta noite é que nós não precisamos de um chamado extraordinário para servir ao Senhor. Se você estiver esperando fogo cair do céu, se você estiver esperando uma nuvem durante o dia, uma nuvem cobrindo durante o dia, uma nuvem de fogo durante a noite, a sarça ardendo, não, pastor, eu vou servir a igreja no dia que eu chegar aqui e ver esse mato pegando fogo sem consumir, aí eu sirvo. Não. Então a primeira aplicação ao nosso coração é que Deus usa pessoas comuns para tarefas extraordinárias, e que Deus pode chamar extraordinariamente, mas Deus também chama pessoas de forma simples e comum. Ele é Deus. Quero apenas trazer alguns relatos históricos bem rápidos na cronologia para que você entenda melhor. Em 586 a.C., Jerusalém é tomada pelos babilônios. A ascensão de Belsazar como último governante da Babilônia, substituto de Nabucodonosor. A mudança é mencionada em Daniel 5, 7 e 8. Belsazar era filho de Nabonido e último rei da Babilônia. A tomada da Babilônia por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C. Ciro era um governante incomum. O reinado de Dário, o Medo. Dário assumiu o trono em 522 a.C. Ele foi o primeiro rei persa a tentar conquistar a Grécia, mas foi derrotado na batalha de Maratona em 490 a.C. O reinado de Xerxes, também conhecido por Assuero, Xerxes assumiu o trono em 486 a.C. Ele foi o segundo rei persa a invadir a Grécia, mas foi derrotado em Salamina e Plateias. Este é o homem que escolheu Esté como rainha. E em 465 a 424 foi o reinado de Artaxerxes I, A chegada de Esdras a Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes é em 458 a.C. E Neemias chega a Jerusalém no 20º ano de Artaxerxes em 445 a.C. Então, para nós entendermos, nós vamos estar sempre andando com Daniel e Neemias nesses próximos 5 domingos que virão. Mas como eu falei no início, queridos, reconstruir é uma tarefa que exige disposição. E a primeira coisa que nós vamos observar em Neemias é que ele se dispôs a saber como a cidade estava. Verso 2 de Neemias 1 diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então a tarefa de reconstrução, a primeira coisa que ela exige de nós é a disposição para saber como está. Se Neemias não perguntasse a Anani como estava Jerusalém, ele não teria relato de como estava Jerusalém, e sendo assim ele não se preocuparia em reconstruir os muros. Então a tarefa de reconstrução exige disposição para saber como, ou o lugar ou a pessoa se encontra. Então reconstruir exige de nós a disposição para conhecer. É necessário ter conhecimento de causa. Nós temos visto no Brasil algumas tragédias, como aconteceu no início desse ano, ou não foi no final do ano passado,
aonde um prédio no interior, aí no Nordeste, interior não, mas no Nordeste, se não me engano em Fortaleza, estava sendo feita uma reforma, uma reconstrução, e diz que do prédio vizinho as pessoas viram que aquilo estava incomum. Eles estavam mexendo em uma coluna que não devia ser mexida. Eles não tiveram primeiro a disposição para conhecer o que precisava ser feito. Então eles começaram a descascar a coluna, o prédio foi derrubado e algumas pessoas ficaram feridas e outras mortas. Então reconstrução exige disposição para conhecer. Quando nós queremos ajudar alguém a se reerguer, a se reconstruir, é necessário perguntar: como você está? Essa pessoa vai fazer como Anani, ela vai relatar: não estou bem, estou passando por um estado de miséria, estou passando por um estado de medo. Ela vai contar para você o que ela precisa, e só daí então é que você poderá ajudá-la na sua tarefa de reconstruir. Quando nós chegamos aqui, nós mapeamos o que precisava ser feito e priorizamos algumas coisas. A primeira coisa que nós vimos foi na primeira chuva, estava chovendo mais aqui dentro do que lá fora. Essa parede encharcou, tivemos que correr, parar o culto, tirar a bateria, tirar som. Então nós começamos pelo telhado, depois fizemos o forro, porque nós nos dispusemos a conhecer o que era necessário para reconstruir. Então a tarefa de reconstrução exige disposição para se preocupar com o próximo, para se preocupar com o outro. Neemias estava preocupado com os outros. Ele não queria notícia apenas da cidade, ele pergunta: como estão aqueles que ficaram? Neemias tinha um coração cheio de compaixão pelo seu povo. E foi isso que deu disposição a Neemias. Eu fico maravilhado quando eu leio os evangelhos, e em inúmeros momentos do evangelho relata que Jesus teve compaixão daquela pessoa e por isso a curou. Diz que numa certa feita, quando ele atravessa o Jordão e ele está do outro lado, a multidão vem até ele, e a Bíblia diz que todos quanto foram até ele, ele teve compaixão e os curou. Ele curou por compaixão. A obra de reconstrução exige de nós compaixão. Neemias teve compaixão do seu povo. Quando ele ouve o relato, verso 3, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o que Neemias sentiu: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando Neemias ouve o relato de Anani, de como estava Jerusalém, ele diz que sentou ou prostrou e chorou e jejuou, clamando a Deus. A obra de reconstrução, reconstruir. Para reconstruir é necessário se dispor a orar. Neemias não saiu imediatamente. Ao ouvir o relato, Neemias não se desesperou. E nós precisamos aprender com Neemias que existem certas notícias que precisam encher o nosso coração de compaixão e não de desespero. Pastor, o número de mortos por Covid-19 no Brasil já ultrapassam 120 mil. Eu estou desesperado. Não se desespere, tenha compaixão. Pastor, quando eu vejo aqueles vídeos da África e aquelas crianças morrendo de fome, aquelas crianças fazendo bolo de barro para comer, pastor, eu fico desesperado. Não se desespere, enche o seu coração de compaixão, ore ao Senhor, pranteie, jejue, peça a Ele condições para ajudar e mudar e reconstruir a história. Então Neemias, ele não se desespera.
e sai correndo, não, eu preciso ir. Ele primeiro ora, ele jejua. Só que a compaixão dele pelo seu povo, por Jerusalém, é tão grande que ele ficou aparentemente doente. Tanto que Artaxerxes descobre o plano de Neemias de ir por conta da afeição de Neemias. Nós vamos ver isso no capítulo 2, quando ele vai servir o vinho do rei. O rei pergunta a Neemias: por que estás assim abatido? Você não está doente, só pode ser doença do coração. Você só pode estar com algum sentimento dentro de si. Então Neemias confessa ao rei: é que Jerusalém está precisando de uma reconstrução. E ele conta para o rei Artaxerxes o que está acontecendo. E aí depois ele vai traçar o seu projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então reconstruir exige de nós disposição para orar. E é interessante porque o padrão de oração de Neemias segue aquele que nós temos adotado como um estilo de oração nos nossos dias, o acróstico ACS. Para quem tem vindo aos cultos de quarta-feira, já está um pouco mais habituado a usar em suas devocionais o acróstico ACS. A de adoração, C de confissão e S de súplica. Quando nós lemos o relato da oração, primeiro Neemias adora ao Senhor. Ele reconhece quem Deus é, ele reconhece a bondade do Senhor, ele reconhece aquilo que o Senhor fez com o povo, ele reconhece o Senhor de aliança, ele reconhece aquilo que Deus falou com Moisés. Então ele adora a Deus. Depois ele confessa: Senhor, mas nós pecamos contra o Senhor, eu e meu povo pecamos contra ti. Fomos ruins, fomos terríveis em tua presença, nós pecamos. E por último ele suplica: Senhor, que os ouvidos do Senhor estejam atentos à oração deste teu servo. Senhor, ouve as nossas orações. Reconstruir exige disposição para orar. Não existe obra de reconstrução sem uma base sólida de oração. Revitalizar uma igreja, plantar uma igreja, é uma tarefa árdua, e a base principal é a oração. O grande problema é que nós somos chamados ao imediatismo, nós somos chamados ao executar. Muitos de nós somos chamados a pôr a mão na massa. Nós somos ensinados dessa forma: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir rápido, eu preciso ir urgente. E é muito triste esse dado, mas para boa parte dos cristãos, a oração é a última coisa a ser feita, quando na verdade devia ser a primeira. Já viu que algumas vezes, talvez você já passou por isso, por mais que a sua atitude foi boa, mas preste atenção na sua fala. Às vezes você já encontrou com um mendigo na rua e você não tinha realmente nada para dar para ele. Você falou: eu não tenho nada, só tenho oração. Como se oração fosse uma coisa ruim. Ou então, quantas vezes nós tínhamos algo para executar e a primeira coisa que nós fizemos foi sentar e fazer os cálculos. Depois fomos ver no banco quanto que tinha de saldo. Depois fomos fazer as cotações do material. Depois fomos buscar a mão de obra necessária para a reconstrução. E só depois de tudo decidido, a gente chegou à conclusão de que não dá para executar, porque o dinheiro está pouco, o material está caro. Então aí a gente fala: eu vou ter que orar, porque não deu. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros no seu dinheiro, outros na força da sua mão, mas nós confiamos no Senhor. E quem confia no Senhor, ora primeiro. Quem confia que Deus está na obra de reconstrução, ora primeiro. Foi o que Neemias fez. Reconstruir exige disposição para orar. Só que a palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Então aquele que ora também precisa agir.
O livro de Tiago, a epístola de Tiago, ela é muito prática, ela é conhecida pela sua praticidade. Tiago diz assim: irmão, tende por motivo de alegria quando passar por diversas provações, porque a aprovação gera perseverança, a perseverança gera esperança, a esperança fé. É muito prático, ou seja, fica alegre quando estiver passando pela prova. É o mesmo Tiago que vai dizer assim: irmãos, aqueles que ouvem a palavra, mas que não praticam, são como alguém que olha no espelho. Assim que ele sai, ele esquece da sua imagem. É muito prático. O Tiago está falando assim, escuta a palavra, mas põe em prática. E é o mesmo Tiago que diz: a fé sem obras, ela é morta. Então, além da oração, é necessário o agir. Então, reconstruir exige disposição para ir. Após Neemias receber a notícia, ter compaixão, prostrar, chorar, jejuar, ele se dispõe a ir. Ele não fica parado clamando: ó Senhor, Jerusalém está destruída, levanta alguém para fazer. Não. Irmãos, muitas vezes as coisas não acontecem do nosso lado, porque nós estamos sempre esperando o próximo. Se a gente tomar como exemplo a parábola do bom samaritano, diz que um homem foi pego por ladrões, apanhou até quase a morte, foi roubado e deixado à margem da estrada para morrer. Vindo o sacerdote, desviou daquele homem. Vindo o levita, desviou daquele homem. Mas vindo o samaritano, que era conhecido como a espúria, daquele tempo, como o povo ruim daquela época, teve compaixão, desceu do seu cavalo, prestou os primeiros socorros àquele homem, colocou ele no seu cavalo, levou até a hospedaria, deixou lá denários para cobrir as despesas, e disse: quando eu voltar eu faço o resto. E Jesus conta essa parábola para responder a uma pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai mostrar: próximo é aquele que cruzar o seu caminho, independente de raça, cor, sexo ou classe social. Este é o seu próximo. Só que se nós tomarmos essa parábola como exemplo dentro disso que nós temos visto, às vezes nós agimos dessa forma: não, pastor, eu não fiz porque a responsabilidade é do outro. Não, eu passei, eu até vi que estava fora do lugar, mas eu achei que não precisava eu fazer. E a gente sempre espera que alguém vai fazer. Então, reconstruir exige disposição para ir. Quando Isaías tem aquele chamado extraordinário, Isaías capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecendo, pois os meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas diz que um anjo voou com uma brasa tirada com a tenaz do altar, tocou nos lábios de Isaías e o purificou. E então a voz do céu dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Reconstruir exige disposição para sair da nossa zona de conforto. Não adianta de nada a gente ligar a televisão, não adianta de nada a gente ir para a internet, ver os noticiários de destruição, se não formos agir. Eu estou lendo o livro do John Stott sobre os desafios, o cristão contemporâneo e os desafios, ou o cristão e os desafios contemporâneos. Nós precisamos entender que o mundo pós-pandemia é outro mundo. Nós vivemos de uma forma até fevereiro desse ano, e viveremos de outra forma a partir de hoje, ou a partir de março para cá as coisas mudaram. Quando que nós imaginávamos ter que andar de máscara nas ruas, ter que passar álcool em gel ou álcool nas mãos o tempo todo, ter igreja por mais de 6 meses, algumas igrejas estão há quase 6 meses sem atividades presenciais e estão cogitando retornar agora. Quando que nós imaginávamos que isso aconteceria? Então o mundo pós-pandemia é um mundo que exige reconstrução. Nós estamos enfrentando um tempo de reconstrução, e para enfrentar esse tempo é necessário se dispor.
Às vezes temos que fazer um pouco mais, querido, do que nós temos feito. Às vezes nós vamos ter que nos esforçar um pouco mais para evangelizar os nossos vizinhos, para estender a mão aos nossos vizinhos. Eu creio que nós vamos nos esforçar um pouco mais para comunicar o Evangelho na nossa cidade de forma verdadeiramente eficaz. O mundo mudou. E eu creio que nós somos como Neemias nesse nosso tempo. As notícias são ruins, o panorama é triste. E quando nós lemos Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus, a palavra que nós retiramos dali é: vai piorar. Não é o final, é o princípio do final, é o início das dores. E os cristãos precisam ter em seu coração a convicção de que nós fomos chamados para enfrentar os dias maus. Não pense você que nós somos chamados para viver à mercê do mundo. Não, nós somos chamados para arregaçar as mangas e estarmos no mundo. O próprio Jesus disse isso: eu não vos tiro do mundo. Foi o próprio Jesus que disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos sido chamados, querido, para uma obra de reconstrução. E Deus exige de nós disposição. Nós vamos ter que ser uma igreja mais aguerrida, um povo menos apático. Esses dias eu vi uma mensagem extraordinária sobre inanição. Eu acho que é assim que fala. É quando a criança ou quando o adulto deixa de se alimentar, e então, alguns dias depois, ela entrará num processo de inanição. A falta de alimento causa fraqueza, causa indisposição. Você quer ver um exemplo? Fica alguns dias sem consumir carboidratos e açúcar, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. Você vai se sentir fraco, debilitado, doente. Isso é o início do processo de inanição. E infelizmente nós temos visto cristãos que ainda não morreram, mas estão num processo de inanição, fracos, raquíticos. O mundo está acontecendo e ele está apático. Que Deus possa levantar em nosso meio homens e mulheres como Neemias, que ao ouvir as notícias possam se dispor a orar, possam se dispor a preocupar com o próximo e também possam se dispor a ir. A obra de reconstrução exige que saiamos do nosso lugar. Eu fico imaginando se os dias de Neemias fossem como o nosso. Neemias escuta a notícia do irmão dele, o irmão dele fala para ele como está, e então Neemias rapidamente vai para o Instagram, faz uma hashtag reconstrução dos muros de Jerusalém, faz uma campanha e fica de lá só incentivando: ó gente, hashtag reconstrução dos muros. Aí o povo lá em Jerusalém acessando aquela hashtag e pensando: é verdade, isso daqui precisa ser feito. E nada acontecia, os muros continuariam do mesmo jeito. É o que acontece hoje. Começa uma causa, muita gente veste a camisa, alguns literalmente. Alguns vão à rua, outros vão às redes sociais, tomam partido daquilo, mas na verdade é a única coisa que fazem, quando poderiam fazer um pouco mais e se envolver verdadeiramente com o projeto. Então nós vamos ver na semana que vem que Ananias ele não ficou lá apenas gritando, apenas incentivando: ó, vocês podem ir, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês podem fazer. Não, Neemias vai reconstruir, exige pôr a mão na massa. Ah, pastor, nós queremos uma igreja maravilhosa. Eu não estou falando de templo não, tá, irmãos? Isso aqui é estrutura.
Isso daqui Deus dá no tempo certo e faz do jeito que Ele quer. Estou falando de igreja corpo, do jeito de ser. Pastor, nós queremos uma igreja maravilhosa, nós queremos 4 cultos no domingo, nós queremos pequenos grupos maravilhosos, ativos, nós queremos discipulado. Pastor, nós estamos contigo. E fica, vai lá, pastor, é isso aí. Mas na hora da reconstrução, na hora de carregar as pedras, faltam cooperadores. Então nós vamos ver lá no capítulo 3, que cada um se dispôs a fazer alguma coisa. Então a obra de reconstrução, que você saia daqui com esta noite, exige de você disposição para mudar. Um dos maiores pensadores de todos os tempos, conhecido como Albert Einstein, disse: insanidade, ou seja, loucura, é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ele chama isso de loucura, de insanidade. Se queremos coisas diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Precisamos agir de forma diferente. Pastor, eu preciso que a minha vida mude. Então pare de orar como se fosse a última coisa e comece a orar como sendo a primeira coisa a fazer. Pastor, eu preciso reconstruir alguma coisa na minha vida. Então pranteie, chore, jejue. Se disponha a ir e a fazer. Nós possamos aprender com Neemias e que Deus faça uma grande obra de reconstrução na minha e na sua vida. Minha oração durante essa série é que o Senhor possa trazer ao teu coração e à tua memória aquilo que precisa ser reconstruído. Existem famílias que precisam ser reconstruídas. Existem muros que precisam ser levantados e outros que precisam ser derrubados. Também é uma obra de reforma. E a minha oração é que Deus traga ao seu coração, ao meu coração, aquilo que nós precisamos, nos dispor para reconstruir. Que sejamos uma igreja verdadeiramente relevante para a nossa cidade. Que possamos nos envolver diretamente com a obra de reconstrução que o Senhor está para fazer. E que nós possamos levantar as nossas mãos e dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Curva a tua cabeça, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela verdade do Senhor compartilhada a nós nesta noite. Pai, que haja disposição em nosso coração, que haja disposição em nossa mente, que haja disposição em nosso corpo físico, que assim como Neemias nós possamos ter compaixão daqueles que padecem, que possamos nos dispor a orar, que possamos nos dispor a ir, que não fiquemos apenas falando, mas que possamos fazer aquilo que é necessário ser feito. Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome, que nessa linda obra de reconstrução, o Senhor possa usar a Tua igreja, porque é Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito do Senhor habita em nós e o mundo deseja, mas ele não recebeu. Que nós sejamos os pés, que nós sejamos as bocas, que nós sejamos verdadeiramente a pregação do Evangelho viva no nosso trabalho, nas faculdades, nas escolas, em nossa casa e onde passarmos. Faz em nós, Pai, uma grande obra de reconstrução, que nós entendamos que Neemias era homem como nós, gente como a gente, com chamado simples, ordinário, que possamos estar dispostos a servir ao Senhor. É o que te pedimos orando, no nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Jesus, amém.